Hoje análise de Chelsea vs Fulham pela 33ª rodada da Premier League. Partida termina em 2-1 com 2 gols do Chelsea, um de Pedro Neto, outro de Tyreek George e um gol do Fulham de Ayobi. É uma partida que particularmente o Chelsea precisava vencer, até porque precisa da vaga, mas seria difícil. É um derby, é o Fulham na casa deles, só que eu não imaginei que o Chelsea ia jogar tão mal, cara. E assim, a gente vai conversar um pouquinho sobre o jogo e o que aconteceu e por que o Chelsea ele foi tão mal, apesar das estatísticas mostrarem algo um pouco diferente, mas de fato o jogo não foi legal. Vou explicar pra vocês. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Cara, essa reta final do Chelsea agora vai ser bem difícil, são muitos jogos complicados pela frente. A coisa se tornou difícil porque a gente teve muitos resultados ruins contra times que a gente não deveria estar perdendo. Por exemplo, quando a gente perdeu pro Fulham, por exemplo, né? Quando naquele final de jogo o Rodrigo Muniz fez aquele golaço. E eu agradeci a Deus hoje que ele não tava, né? Que ele não ia participar. Porque, cara, se ele tivesse em campo a coisa poderia ter sido muito diferente. Tive uma clara diferença entre ele e Raul Jimenez. Raul Jimenez é praticamente inútil em muitos jogos, apesar de alguns brilhos momentâneos que ele tem. Então eu fiquei bastante feliz com esse ponto, né, que a gente não enfrentar esse centroavante, que é muito perigoso, cara. Eu particularmente, eu tenho um pouco de medo dele, sim. Cara, a sequência que vem pela frente é muito mais difícil, né? O Chelsea precisa subir de rendimento para manter uma vaga, por exemplo, europeia em uma boa posição, né? Tentar ficar fora da Conference, por exemplo, tentar pegar uma Europa League pelo menos. Então é crucial esses resultados, né? E a gente hoje ganha jogando mal contra o Fulham. E é uma coisa que acontece, né? Tem muito time que ganha jogando bem, tem time que ganha jogando mal também, né? Time que é campeão normalmente é o time que consegue jogar mal e vencer. Porque se só nos jogos que você tá bem, que as coisas estão dando certo, você vence, provavelmente você vai perder muito ponto durante as rodadas, porque nem todo dia você entra bem. Às vezes o adversário tem um counter da sua estratégia e ele consegue lidar muito bem contra você e você acaba perdendo o jogo. Mas se você consegue ganhar acima da adversidade, que é uma coisa que o Manchester City já fez muitas vezes, que é uma coisa que outros clubes que disputam título acabam fazendo. O Liverpool, essa temporada, alguns jogos eles ganharam jogando mal, é uma coisa que você precisa fazer, né? E o Chelsea normalmente quando tá jogando mal, pelo menos o Chelsea desse treinador, a gente perde, não tem muita saída. E cara, o jogo foi definido na parte tática no geral, assim, porque se você percebeu a estratégia do Fulham, ela não é normalmente o que countera o Chelsea, né? Não tinha linha densa, aquela retranca, não tava rolando isso. Mas eu gostei da estratégia deles e ela funcionou muito bem, né? O Fulham não fez uma pressão super alta, então não vai até lá no campo do Chelsea pegar a bola, até porque essa ideia de fazer isso, ela até funciona, mas você precisa coordenar muito bem essa pressão. E também, lembrando, você tem que ter jogadores de qualidade para poder recuperar essa bola e criar um lance, né? Como o Fulham não tem esses jogadores, muitos deles acabam se destacando por outros detalhes do campo, é melhor fazer o que eles fizeram hoje, né? Que é estar um pouquinho mais dentro do seu campo de defesa. E aí o que é que eles fizeram? A pressão deles era média, né? Muitas das vezes essa pressão só realmente acontecia depois que passava pro campo de defesa do Fulham, né? Porque ele não queria ser atraído pro campo de defesa do Chelsea para rolar um contra-ataque letal. Então era isso que o Fulham tava tentando evitar, né? Então a ideia era recuperar a bola ali mais ou menos na linha do meio de campo e fazer uma transição rápida para pegar o Chelsea desarmado naquele momento. E havia algumas formas de fazer essa transição. Uma delas que eu notei é usar mais o lado do campo, né? E tentar usar o lateral subindo. Então, sempre que eles conseguiam essa transição, você via um dos dois laterais subindo para poder ganhar o corredor e fazer uma vantagem numérica contra esse 3 da defesa, né? Tá como 4-2-3-1 as duas formações, mas na verdade o Chelsea é 3-2-4-1. Nós vimos o Reece James indo pro meio de campo e Cucurella participando da linha de zaga. Então esse 3 da zaga era fácil de ser explorado no primeiro tempo. Então a gente teve muitos ataques que rolaram nesse sentido, né? Eu quero que você se atente que Sessegnon não jogou na lateral, ele jogou na ponta, né? Sessegnon é um jogador que ofensivamente ele é muito bom. Desde a época do Tottenham ele é muito competente nessa área. Então é um jogador que eles exploraram ali na ponta até para poder ter um nível de marcação um pouquinho melhor ali, recuperar uma bola com mais facilidade. E funciona, cara. Então basicamente o primeiro gol deles sai numa transição dessas, né? Onde eles pegam a gente com o campo um pouco desarmado, numa roubada de bola. Essa roubada só acontece também por causa do posicionamento dos nossos pontas, né? A gente vê que Pedro Neto, ele tá muito avançado em campo. Ele não é um jogador que desceu para poder buscar a bola, como por exemplo o Sancho faz bastante. Então o Cucurella meio que tem que alargar um pouco mais o passe. Nessa largada de passe, eles acabam dando espaço pro Fulham recuperar a bola e fazer um contra-ataque na gente. E basicamente foi assim que a gente conseguiu, né? Tomar aquele gol e tomar muita pressão e quase perder o jogo. A gente ficou muito perto de tomar um segundo gol ali, cara. E provavelmente depois do segundo gol a gente ia de água abaixo. Basicamente foi isso que aconteceu para o Fulham conseguir. E agora, pro Chelsea conseguir uma virada, né? A gente precisa primeiro falar das mudanças. No segundo tempo, saem alguns jogadores e entram outros. Eu não gostei do James lateral invertido. Eu já falei
que não é uma função que ele joga bem. Cara, é uma função que não encaixa com o James, cara. Você pode ter certeza disso. Então, foi de novo um jogador que acabou não servindo muito pro papel, né? Não encaixando. E a mudança foi crucial, apesar de Malo Gusto também não jogar bem como lateral invertido. Mas pelo menos ele tá mais habituado à ideia de jogo de Maresca do que James. Realmente, James não encaixa fazendo função dupla. Pelo menos essa função dupla, né? Também tem entrada de Jadon Sancho. E muda muito o ritmo do jogo, né? De Sancho começa a criar mais lances. Ele entra bem, ok? Ele é um jogador que entrou bem, fez boas coisas em jogo. Eu senti que o jogo dele foi bom, ok? Foi muito produtivo depois que ele entrou. E aí começa a rolar alguns lances de perigo, algumas oportunidades, e o Chelsea começa a aumentar muito o volume do jogo. E isso é uma parte interessante, cara, porque quando tu olha pra volume, pra posse da bola, pra um monte de outros detalhes do jogo, o Chelsea ele tem muito, né? Quando tu olha pras estatísticas do jogo, por exemplo, você vê como o Chelsea ele produziu mais. Só que são pequenas oportunidades que não geram um lance real de perigo. E esse aqui é um ponto que é difícil de entender, né? Porque tu olha pra 0.97 de XG e fala, pô, como é que não saiu um gol? Porque esse XG tá separado em várias pessoas, então foram pequenas oportunidades, não uma grande oportunidade na cara do gol. A melhor chance que a gente teve estava nos pés de Nicolas Jackson, onde ele sai na cara do gol, ele não consegue ajeitar a bola direito e a bola vai parar no goleiro. Então, aquela era a grande oportunidade que a gente ia ter no jogo. A gente tem alguns jogadores que não funcionaram bem hoje, não jogaram bem a partida, que talvez poderiam apresentar um pouco mais no ataque e não tivemos a presença deles, como o Palmer, por exemplo, que hoje ficou meio apagado em campo, não conseguia fazer muita coisa. Ele tocava bastante na bola, mas não produzia nada. Então a gente dependia desse lance crucial. E não foi com ele que a gente conseguiu fazer o gol, cara, não aconteceu. Aí o que o treinador faz? Ele vai lá e coloca Tariq Jorge de 9, uma coisa que eu falei que devia acontecer, né? Eu falei que ele deveria parar de insistir na presença de Nkunku em campo e começar a usar outros jogadores na posição de 9. Não é que deu certo, né? Jorge consegue fazer um golaço, o gol foi bonito, é um gol difícil, eu diria que ele aconteceu porque Jorge tava tentando. E aqui a gente começa a falar de uma polêmica do jogo que é um pouco chata de falar, inclusive, que é o fato dos jogadores do Chelsea não estarem tentando ganhar a partida, cara. Assim, eu não consegui enxergar vontade de vencer nos jogadores do Chelsea hoje. Eles entraram com total má vontade em campo, eles não estavam, sei lá, vivos, duelando o campo, tentando a todo custo vencer. Eu não senti isso, pelo menos, né? Principalmente no início do jogo. E o jogo de Maresca, ele já é lento, então quando você une isso a uns jogadores que parecem estar completamente desanimados em campo, sem nenhuma vontade de estar ali, ficou feio. Então no segundo tempo a gente tem uma melhora nesse sentido, mas no primeiro tempo, cara, foi um completo desânimo. Eu não sei se o treinador não perdeu o vestiário, eu tenho minhas dúvidas se pode ter acontecido ou não, mas, cara, tem jogadores que parecem muito desmotivados e sem nenhuma vontade de estar ali. Um deles é Palmer, inclusive, cara. Palmer hoje pareceu muito cabisbaixo, né? Muito pra baixo em campo. Não sei o que aconteceu, mas, cara, tem coisa aí, mano. Tem alguma coisa rolando aí nos bastidores, porque o Chelsea normalmente não se comporta desse jeito, mas hoje ele tava se comportando como um time que não tem nenhuma vontade de estar em campo, cara. E foi bizarro, assim. Foi feio, todo mundo notou, inclusive, né? Essa má vontade dos jogadores. Eu acho que o gol, inclusive, dava pra ter evitado com jogadores com um pouco mais de vontade. A gente vê muito em Chalobah, uma figura que tem vontade realmente de estar ali. O resto, hoje foi complicado, cara. Foi muito complicado mesmo. É apenas um pequeno detalhe, né? E basicamente, o Chelsea consegue seus gols ali depois dessas modificações. A gente tem um gol de Jorge e depois tem um gol de Pedro Neto, que é um golaço, assim. Dava pra defender, talvez, né? Mas foi um chute bem rápido, bem perto do goleiro, mas pela força, pelo ângulo que ele colocou, realmente ali foi um gol difícil. É um gol inesperado, né? Porque Neto, ele tinha algumas oportunidades, inclusive ele teve boas oportunidades, e ele falhou, né? E aí chega nesse momento, ele faz um golaço que é bem mais difícil de fazer que a oportunidade que ele teve, né? Então é um pouco estranho, né? Mas Neto foi muito presente no jogo, ele teve bem posicionado, ele teve buscando os espaços ali em campo pra tentar realmente produzir alguma coisa. Eu acho a partida dele muito boa, né? Eu acho que Pedro Neto jogou bem hoje, foi um jogador muito produtivo pra gente e o gol não saiu à toa. Foi até bastante merecido pro jogo que ele fez. Ele não tava sendo bom em tudo, mas ele fez um bom papel. E é claro que tudo isso só foi possível por causa da presença de Jorge, né? Depois que o gol dele sai, o time anima bastante, né? A gente vê um gás ali vindo dos jogadores. Realmente o jogo acontecendo. Basicamente foi isso, cara. Agora a gente vai falar de quem jogou mal e quem jogou bem. Antes disso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo. É muito importante. Se possível, também use a opção de hype aí que tem na aba de comentários. Passando pro lado, você pode dar um hype no vídeo. E também, se quiser ter um contato maior comigo, me siga no meu Twitter, @ddcorvo. Inclusive, estava comentando este jogo. Agora vamos falar de quem jogou mal e quem jogou bem. Vou começar pelo Chelsea. Vou começar por quem jogou mal. A gente tem aqui Reece James. Não gostei do jogo dele. Não gostei do jogo de Coyle. Não gostei do jogo de Caicedo hoje. Sim, ele recuperou algumas bolas, mas no geral ele não tava conseguindo acelerar o passe e fazer alguma coisa realmente relevante no jogo, né? Tava muito dependente de quem tava do lado dele fazer acontecer. Então, eu particularmente achei ele um pouquinho abaixo e também desanimado em campo, né?
de certa forma. Eu não gostei do jogo de Nicolas Jackson, sim, ele mesmo, não curti o jogo dele, achei o jogo dele horrível, ele queimou oportunidades. Tem um passe dele que eu fiquei revoltado, cara, que Sancho se posiciona muito bem ali como 9, faz aquela corrida como 9, se posiciona bem, e aí era pra Jackson tentar fazer um passe que não era fácil, mas do jeito que ele passou foi feio, cara, assim, ele passou de uma maneira tão, sabe, parecia que ele tava com fome, sabe, parecia que ele tá cansado, com muita fome, não consegue mais chutar, tá sem energia, só que ele não trabalhou tanto em campo pra estar daquele jeito, né, então eu não entendi, achei o passe dele horrível, foi uma figura que não fez nada, assim, não jogou bem. Você vê, né, que Jackson tá fora, o pessoal fala, Jackson tem que voltar, aí ele volta, e o pessoal, pô, mano, tá complicado, cara, assim, o Chelsea não tem camisa 9 mesmo, cara, não tem, é uma posição, assim, que não existe, cara. Enfim, eu não vou ficar falando muito não, porque foi feio. Por último, eu falo de Palmer, né, não gostei do jogo dele, achei muito abaixo, achei desanimado, achei sem vontade, eu espero que não seja um sinal de que ele vai querer sair, né, pode ser que seja. Assim, eu sempre vejo ele com muita vontade hoje, cara, não tava arriscando nada, não tava tentando nada, assim, ele tava completamente abalado, acho que é a palavra que a gente pode utilizar. Que jogou bem no Chelsea, eu gostei da partida de Cucurella, gostei da partida de Chalobah, gostei também de Enzo Fernandes no meio de campo, ele foi o que trouxe um pouco mais de criatividade ali, participou bastante das jogadas ofensivas do time, conseguiu criar algumas coisas, né? Gostei de Pedro Neto na ponta, gostei de Sancho, que veio do banco, jogou direito, e eu faço uma menção honrosa aqui a Sanches, porque ele errou muito pouco hoje, ok? Foi um jogador que errou muito pouco hoje, então eu faço essa menção honrosa aqui a ele. E aqui no time do Fulham, agora eu vou falar de quem jogou bem e mal no Fulham, né? Gostei muito da partida de Sessegnon, acho que ele jogou bem. Gostei da partida de Ayobi, eles estavam acelerando bem os passes e tudo mais. Gostei da partida do tal do Tete, né? Kenny Tete, que é o nome dele. E nós temos o nosso querido Leno, goleiro do Fulham, que também trabalhou bem, cara. Trabalhou bem posicionado, participando bem do jogo. Assim, Leno é um goleiro que às vezes ele faz umas atuações muito boas. E, cara, dos que eu não gostei no time do Fulham, eu não gostei da partida de Gimenez. Achei ela muito fraca pra um 9, né? Eu acho que ele equilibrou bastante com o nosso 9, sem fazer porcaria nenhuma em campo. E também eu não gostei da partida de Andreas Pereira, né? Eu não curti muito a partida do brasileiro. Inclusive, ele tava metendo louco o jogo inteiro, né? O tempo inteiro pedindo falta, falando que o jogador se jogou, brigando. Enfim, cara, não curti muito a vibe dele em campo hoje não, cara. Eu acho que o resto fez seu papel. Poderia fazer algumas críticas aqui pontuais, mas eu acho que o resto dos jogadores do Fulham fizeram exatamente o que eles precisavam fazer, né? Vindo do banco de reserva não tem nenhum destaque negativo nem positivo no meu ponto de vista, ok? Os reservas do Fulham tentaram fazer alguma coisa e não deu certo. Talvez ele deveria ter escolhido outros jogadores, né? Talvez isso mudasse o rumo do jogo. Enfim, cara, o Chelsea mais uma vez não passa nenhuma confiança. Depois de perder pro Legia na Conference League, agora passa esse sufoco bizarro pro Fulham, parecendo que são dois times do mesmo nível, né? Um com estratégia de ataque, o outro com estratégia mais defensiva. E a gente tem um jogo que particularmente não deixa o torcedor feliz, não impressiona ninguém, faz até um pouco de vergonha em certo ponto. Mas pelo menos saímos com os 3 pontos, né? A gente ganhou o jogo de qualquer forma. E é uma coisa incrível dessa temporada de Enzo Maresca, esse tipo de cenário aqui, cara, quando acontece, né? Porque parece muito que a gente ia perder, né? Pareceu muito, mas não, a gente conseguiu ganhar o jogo. E, cara, basicamente é isso. Se você tiver alguma dúvida porque que eu não trouxe o jogo do Legia, é porque eu achei que não valeria a pena e eu fui assistir o jogo do Manchester, até porque não tinha transmissão, né, do jogo do Legia, eu teria que buscar uma transmissão, sei lá, da onde pra poder assistir, então eu preferi não ir atrás. É o primeiro jogo da temporada, inclusive, que eu perco, né, a temporada inteira, desde, acho que 2023 ou 2022, é o primeiro que eu perco. Não deu, simplesmente não deu. Preferi não ver por aquele mosaico, eu odeio mosaico, inclusive, tem gente que fala pra eu ver, não, eu odeio mosaico, não gosto. Aí eu fui ver a partida do Manchester, né, eu ia trazer análise pro canal, mas eu não consegui, ok? Não consegui a tempo, não consegui gravar a tempo, por causa do barulho, né, das festas aí que estão rolando, tá com muito barulho. Inclusive, enquanto eu gravo esse vídeo, meu vizinho bem distante tá com um som extremamente alto, muito alto mesmo, assim, tipo, ao ponto de provavelmente atrapalhar algumas partes desse vídeo e eu ter que cortar. Então, eu infelizmente não tive como gravar aquele vídeo e talvez esse aqui também saia mais curto do que o que deveria, porque infelizmente não tem o que eu fazer, ok? Eu só queria dar esse aviso aqui. Provavelmente na próxima temporada vai mudar o jeito que o canal funciona, então talvez eu explique pra vocês o que eu vou fazer, né? E tem a ver com essas análises também. Enfim, pro vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente ainda tenho fé em uma Europa League. É isso, rapaziada. Agradeço a presença de todos e todo mundo que ajuda o vídeo aí com like, hype ou qualquer coisa. Tchau!